Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar o nosso curso, ok? Dessa disciplina, que é uma disciplina extremamente importante, tá? É uma disciplina chamada de Projeto Mecatrônico Aplicado, tá? Do curso de Engenharia de Controle e Automação. Essa disciplina que nós chamamos de PMA, tá? É uma disciplina, eu diria para vocês, antes de nós começarmos o nosso trabalho, é uma disciplina inteiramente prática, né? Eu vou fazer a primeira parte, ou então uma grande parte teórica. Porém, o que vai precisar? Nós vamos precisar que você já tenha embasamento teórico para que execute as tarefas que nós vamos fazer, tá? Vamos precisar fazer. Uma outra coisa importante que a gente vai precisar ter, tá, ok? É alguma leitura, que você tem que ter leitura prévia. Por exemplo, você tem que saber um pouco do sistema embarcado. Isso é importantíssimo, tá? Muito bem. Eu sou o professor Cleonor. Eu me chamo Cleonor, para quem não me conhece, né? Quem já me conhece sabe como é que eu sou. Sou do Instituto Federal do Amazonas, CMDI, e hoje será a nossa primeira aula. E eu quero que nessa primeira aula a gente consiga conversar um pouco exatamente de como nós vamos proceder a nossa disciplina, tá? Isso é importante para que você saiba como vai acontecer. Inclusive, até bom, porque você vai poder se planejar para a disciplina. Recomendo o seguinte: não deixa para cima da hora. Nós temos muitas disciplinas que estão acontecendo, né? É um período muito difícil para a gente, período de pandemia. Então nós estamos gravando essas aulas para que vocês tenham acesso e possam estudar, inclusive, no tempo que você tiver disponível. Tá ok? Muito bem. Então significa que nós vamos começar, tá? Vou indicar para vocês a ementa, ok? O primeiro tópico que nós vamos começar a conversar vai ser fundamento de projetos, tá? Nesta parte de fundamento de projetos, nós vamos fazer um pouco da introdução do que é um projeto, o que é um engenheiro projetista, como é que ele funciona, tá? Além do mais, nós vamos fazer os princípios de procedimento de método científico, como é que a gente executa isso. E isso nós vamos usar nossa literatura, que é bastante vasta aí para esse tipo de projeto, tá ok? Depois, nós vamos estudar método de planejamento, busca e avaliação da solução. Veja que quando você aprendeu e sabe como funcionam os princípios básicos, você começa então a colocar a mão na massa aos poucos. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seu planejamento do projeto. Olha, para fazer planejamento, você vai fazer busca e vai tentar solucionar aquele problema. A solução do problema, você precisa ter o quê? Um critério de avaliação. Essa é uma coisa importante, porque senão você não tem como fazer. O que nós vamos analisar aqui, basicamente, é uma engenharia de produtos, né? Claro que pode ser também feito para serviços, né? Mas é uma engenharia de produtos, né? Onde nós queremos, no nosso projeto, nós queremos executar, queremos mostrar a melhor qualidade do nosso projeto. Okay? Depois que a gente já sabe como planejar, buscou as informações, você já tem na mão um método de avaliação, né? Nós vamos partir então para o processo de desenvolvimento de um produto. Tá? Nesta etapa, nós vamos aprender técnicas de como desenvolver o produto. Na verdade, o que ocorre? Quando você está fazendo um projeto, né, existe um objetivo muito claro na sua mente. O projeto vai servir de produto, né? Então, no nosso caso aqui, nós somos na parte experimental, né? Nós não temos laboratório para trabalhar, então nosso projeto vamos estar envolvendo o Arduino, tá? E o nosso computador pessoal, e vamos tentar simular para pegar as informações. Algumas coisas que nós vamos usar de forma prática, vocês vão executar, não será muito difícil de ser feito, tá ok? Muito bem, depois que nós já tivemos para o desenvolvimento de um produto, já sabemos como fazer, já sabemos qual etapa que vai ser conduzida, nós vamos então trabalhar com a definição metódica da tarefa. Nessa etapa, o que acontece? Nós vamos começar a dividir as tarefas para cada um dos membros que vão executar o trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você estiver numa fábrica, né, ou então numa empresa, normalmente acontece isso. Você precisa saber dividir as tarefas para que o seu produto venha a ser executado de forma que atenda o tempo que você pressupôs no seu projeto. Isso é uma coisa que eu estou falando para você, do ponto de vista teórico, é muito fácil, né? Mas quando você vê do ponto de vista prático, quando você está envolvido, é algo que é difícil de ser implementado. Por quê? Quando você vai olhar essas tarefas, você precisa acompanhar, às vezes, as pessoas. E aí o que ocorre? Normalmente as pessoas não conseguem atender a expectativa que você quer. Por quê?
que acontecem problemas, imprevistos, que você não tinha preparado para ter seu projeto, né? Você poderia ter, por exemplo, alguém que ficou doente e fez desfalque, era um elemento importante na sua equipe. Então aquela tarefa já vai estar o quê? Com dificuldade para acontecer o seu melhor desempenho. Você vai ter dificuldade naquela etapa. E você precisa estar o quê? Preparado para isso. Esses imprevistos acontecem naturalmente. Agora, quando nós estamos olhando do ponto de vista teórico, não. Você consegue fazer o diagrama, o fluxo, você faz o fluxo de sequência de todos os passos, vê o processo funcionando, vê do início até o final. Mas quando você coloca na prática, você começa a perceber que essa dificuldade começa a aparecer. E por isso que às vezes o que ocorre é preferir você trabalhar com um sistema de automação. Porque o sistema de automação, o que é que você vai fazer? Simplesmente você vai executar a tarefa para o robô. O robô vai pegar e transferir aquela informação através do programa computacional para trazer ou então executar de forma até com maior precisão em cima daquele produto, né? Então essas tarefas que nós estamos analisando aqui, recomenda-se que seja feito de forma automática. Tá ok? Bom, então, olha, nós temos 4, vamos escrever mais aqui, mais tópico, tá ok? Para que a gente possa entender toda a nascimento. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, tá? Para a gente voltar, eu vou apagar e vou escrever. Bem, observe que nós estamos fazendo a discussão da nossa ementa, né? E nós fizemos uma definição metódica. Após fazer a definição metódica do processo que você está fazendo, isso, nós então vamos para os métodos da concepção. Essa é uma parte importante do produto, né, ou do projeto, porque você vai começar a construir, vai dar uma concepção, até aí teórica ainda, né, do que é o produto. Okay? Claro que para você ter essa concepção do que é o produto, é necessário que você faça então uma vasta pesquisa, para que você consiga ter de forma concreta, né, a concepção de forma que não tenha erro, não tenha falha no seu sistema. Tá ok? Isso nós vamos estudar aqui, a ideia do que é a concepção. Tá? Feita a concepção, nós vamos então entrar nas metodologias para o anteprojeto. Vê que nós estamos construindo então um produto, nós estamos construindo um sistema, nós estamos construindo um projeto, nós estamos agora na fase o quê? Do anteprojeto, tá ok? Nessa fase do anteprojeto, você precisa usar algumas características importantes do seu trabalho ou do seu produto, né? Lembrando que quando eu estou falando aqui do anteprojeto, não quer dizer simplesmente um produto. Pode ser um projeto de serviço, né? Pode ser um projeto de produto, pode ser um projeto de pesquisa, né? Então você precisa ter toda essa concepção para você trabalhar. Isso está acontecendo, feita a concepção, feita no anteprojeto. Ora, depois que você agora resolveu o anteprojeto, você então vai entrar na próxima etapa do lançamento, que é os métodos para o detalhamento. Então, nesse momento, você vai detalhar item por item. Isso quer dizer que você precisa organizar uma equipe, ou se você tiver habilidade, você vai demorar um pouco mais, né? Mas se você tiver habilidade, você vai detalhar item por item do seu trabalho, ou do seu projeto, do seu produto, ok? E nós vamos então aqui, nesse nosso curso, nossa disciplina, mostrar alguns métodos, né? Não são métodos, eu diria para vocês, métodos infalíveis, são métodos apenas que são indicativos de como você pode proceder para detalhar o seu produto, né? Depois, você vai estudar o campo de solução do problema. Então, normalmente, um produto desse, ou um projeto desse, ele tem a finalidade de atender ou resolver algum problema. Vamos pegar um exemplo de quando eu crio um projeto de um produto, por exemplo, nesse aqui, um pincel. Veja que quem criou o projeto do pincel, ele criou um produto, primeiro ele imaginou, pensou, pesquisou, criou a concepção disso, depois avaliou o projeto, verificou os testes antes de executar o projeto do pincel, mas ele já sabia ou imaginava para que ia servir isso aqui. Esse produto ia servir para que você tivesse uma caneta na mão e pudesse utilizar no quadro, por exemplo, branco, tá? Mas ele já sabia para que servia isso. Então ele estava o quê? Tentando resolver um problema que ele percebeu que antigamente se tinha o quê? Nós escrevíamos no quadro a giz.
E nesse quadra-giz, você tinha um problema. O que acontece? O giz, às vezes, causava algumas doenças. Aí se vê o quê? O pincel. Aí você poderia perguntar, mas professor, e o pincel não causa problema? Causa. Causa um problema, sim. Só que, para aquele problema, foi resolvido. Né? Se imaginou um campo de solução para aquele problema e foi resolvido. Como? Se pensou no produto pincel. Você tem, por exemplo, um produto que você faz que nem um celular. O celular é um produto de comunicação. Aí, mas a pessoa pode olhar o seguinte, ó, e poder utilizar esse produto, por exemplo, como uma câmera fotográfica. Então, se embarca um sistema nele, uma câmera fotográfica, né, para que ele tenha um determinado objetivo. Qual objetivo? É que você não precisa ter mais uma outra câmera externa, você pode usar essa que você tem no celular. Claro que aí, conforme vai passando dos tempos, é isso, o que vai acontecendo? Você vai aperfeiçoando essas câmeras. Você pode colocar uma câmera, duas câmeras, três, assim por diante. Né? Você pode colocar uma câmera em 3D, que ele vai girar em 3D. Você pode ajustar de forma inteligente a câmera do celular. Então isso vai depender do quê? Da tecnologia. Mas o fato é que você encontrou, no meio dos problemas que tinham nisso, uma maneira de resolver um problema. Agora tem uma coisa interessante. Toda vez que você soluciona um problema, normalmente, isso não é regra geral, normalmente surge outro problema. Né? Porque você precisa ter o sistema em equilíbrio. Então, quando você mexe num, claro que no outro lugar vai ter alteração. Eu vou voltar um exemplo, por exemplo, do pincel. Né? Veja que o pincel, ele foi para resolver um problema do giz. Claro, isso foi um produto, se pensou, solucionou o problema, fez o projeto, fez a concepção, criou esse projeto, implantou o projeto, isso. Mas a tinta também faz mal. Esse é um problema. Só que ele faz tão mal quanto o outro, não sei, se é outra questão. Né? Mas o fato é que isso, de certa forma, com maior ou menor grau de intensidade, ele também afeta na solução. Então significa que você tem, ó, uma solução nesse campo de soluções. Agora, o que ocorre? Que é uma outra etapa. Quando você pensou no projeto, você deu a solução, aí vem uma segunda pergunta. Eu vou produzir em grande escala? Se for na indústria, que é o mais normal para o nosso caso, é isso? O que você vai fazer? Você vai começar a pensar na produção em série desse produto. Que vai ser aqui, nós vamos discutir um pouquinho, ó. Desenvolvimento de produtos em série. Claro que essa quantidade que você vai começar a repensar para problemas em série, ela normalmente precisa de algo mais, de uma gestão de processo. Né? Porque você estava na etapa só o quê? De projeto, você estava no setor de projeto, agora você vai passar para outra etapa, que é a etapa de produção. Né? Mas pode ser que de repente você pense o seguinte, produzir apenas de forma modular, por módulo. Né? Você poderia, por exemplo, ter um projeto, e nesse projeto, por exemplo, você produziu somente o quê? Só tampa, um módulo dele, só tampa. E você manda para o outro, alguém que vai fazer o quê? Vai fazer o design. E esses módulos se juntam, vai formar o quê? A caneta. Então você pode ter que pensar nisso também, se é possível fazer isso. Porém, existem algumas situações que você não tem como fazer que não seja por módulo. Vou citar um exemplo para vocês. Geradores de eletricidade. Quando você tem gerador de eletricidade, eu vou pegar uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica, você não consegue fazer o conjunto inteiro. Então você acaba tendo que montar, ter o produto sendo por módulo. Você tem módulos para ser montado. Né? Agora, produtos pequenos, não, você pode fazer em série. Você pode produzir, por exemplo, 1000 canetas. Você pode produzir 1000 celulares. Você pode produzir, por exemplo, 1000 carros. Daquela mesma série. Então você montou o desenvolvimento em série. Uma última etapa da nossa disciplina, que a gente vai discutir aqui, é isso? É exatamente esta que é a parte mais importante, tá? Que é a identificação dos custos. Ao fazer o projeto, existem projetos, tá? E você sabe que, por exemplo, os Estados Unidos é um exemplo disso. Eles fazem projeto diariamente, a cada 2 minutos tem um projeto sendo lançado, só que às vezes o projeto é o quê? Inviável economicamente. Isso quer dizer que eu posso fazer um projeto, por exemplo, imaginar um projeto aqui, eu vou fazer um projeto de
recriar o Cleonor. Olha essa coisa legal. Recriar o professor Cleonor, 2 professor Cleonor. Só que o custo pode ser tão caro que não vale a pena criar um outro. Ou pode ser que dê muito trabalho criar um outro. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos começando a repensar os custos disso. Ou de repente alguém pode gostar, olha, poxa, 2 professor Cleonor, que legal, coisa maravilhosa, olha, fantástico. Mas pode ser que alguém, meu Deus do céu, 2 desses aí é para acabar com a gente. Então veja, às vezes o projeto é inviável, o custo é inviável, né? Então significa que quando você for fazer o projeto, uma das etapas mais importantes é fazer o quê? O levantamento do custo, identificar o custo dele. Identificar o custo significa que você também vai pensar no seguinte, no lucro que vai gerar esse produto. Porque pode ser que ao final você não consiga ter lucro. Um exemplo bem simples, se vocês terem ideia, para vocês terem ideia de um produto que foi feito que não teve lucro. Quem já viajou e viaja, né, sabe disso, já viu falar no chamado elevador que sai da cidade alta para a cidade baixa, elevador Lacerda, em Salvador. Então, o que ele fez? Ele pegou e imaginou um projeto de um elevador que ia trazer pessoas da cidade alta para a cidade baixa. E ele ia ganhar muito dinheiro. E investiu o dinheiro dele todinho. Quando chegou no final, acabou o dinheiro dele para finalizar o projeto. Então, o que aconteceu? Foi a falência. Então, significa que o projeto, praticamente, nesse caso, foi um projeto que ele não identificou os custos. Outro exemplo é o Tesla. Tesla criou o projeto que levou à falência dele. E por aí vai outros projetos. Por quê? Porque não se pensou, não identificou de forma clara os custos. Então, quando vocês estiverem na empresa, né, principalmente no setor de projeto, uma das etapas mais importantes que vai ser identificada vai ser exatamente a identificação dos custos. Tá? Percebo que essa vai ser a nossa ementa do nosso curso. Né? E essa parte vocês perceberam, né? É uma parte bonita de ser analisada, uma parte interessante do ponto de vista teórico. Mas quando você começa a chegar na prática, a gente começa a ter algumas dificuldades. E essas dificuldades vão ser superadas se você tiver algum tipo de método, algum tipo de sequência, ou algum tipo de referência que você vai estudar. Tá ok? Então veja, nós vamos fazer 10 tópicos nas nossas aulas, tá? Mas a grande parte vai ser uma parte mais prática do nosso trabalho. Agora, que é a parte importante, já conhecemos a ementa, vamos conhecer um pouco do critério de avaliação que nós vamos fazer. Eu vou pegar a lousa aqui, tá ok? E vou escrever aqui o critério de avaliação que nós vamos trabalhar. Só começar um pouquinho, porque eu estou só uma água rápido. Muito bem, então, olha, depois que conhecemos a ementa do nosso curso, né, que vai ser uma ementa assim, que vai nos ajudar a formalizar os projetos, né, desde a concepção até a identificação dos custos, que é o que a gente precisa conhecer, né? Inclusive, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para isso, né, que a ideia é que vocês possam, a partir dessa disciplina, possam, inclusive, de repente, criar um produto de vocês podem criar, ser empreendedores, né? Não simplesmente ser engenheiro empregado, mas ser engenheiros empreendedores, né? Que você possa construir produtos, possa desenvolver produtos. Então, construindo essa concepção toda, que é essa a ideia, nós vamos para a nossa disciplina fazer uma avaliação, tá? A ideia da nossa disciplina é que ela seja toda prática, tá? Então, praticamente, a nossa avaliação será feita em cima de projeto, ok? Eu vou passar para vocês os projetos e vocês vão executar esses projetos. O que eu pretendo fazer é o seguinte, dependendo das condições que vamos ter, né, passar a lista de exercícios, mas vocês serão informados disso. O que é a lista de exercícios? É questão de vocês ajustarem, né, para eu saber como é que você fez, como é que você organizou o trabalho, né, qual a dificuldade que você encontrou, né. Provavelmente, se tiver essa lista, vai valer quanto? 2 pontos. Mas se não tiver a lista, o projeto vai valer de 0 a 10. Tá ok? Muito bem. Nós vamos fazer, a ideia é que nós possamos fazer o máximo de projetos possíveis, tá? Dentro do tempo definido que a gente vai ter. E depois disso, tira uma média deles e nós vamos ter a nossa média final. Ok? Esses projetos, observe que você já começa a se organizar. Esses projetos vão ser feitos no máximo com dois alunos. Tá?
Então, significa que você vai ter um tempo para você organizar, discutir com o colega, todas aquelas concepções do projeto, né? Toda vez que você tiver um problema, você vai lá na nossa aula, vai estar gravada à disposição de vocês, você vai olhar, identificou, opa, nesse ponto aqui eu estou pecando, então eu posso ajustar esse ponto, posso melhorar, né? Por que eu estou dizendo isso? É importante, pessoal, que desde agora nós possamos começar a trabalhar já pensando em fazer um produto que vai entrar no mercado, tá? E se você está pensando em fazer um produto para entrar no mercado, você precisa ter o quê? Qualidade. Você precisa ter segurança para que esse produto, para que o seu cliente receba esse produto e ele tenha um produto de qualidade e também tenha segurança daquele produto. Isso quer dizer que você não pode fazer uma coisa de qualquer jeito, né? Se nós tivermos um projetinho pequeno que nós vamos fazer, você precisa ter cuidado, né? Tem que ser minucioso, tem que ser cuidadoso com aquele projeto, tá ok? Então, nosso critério de avaliação vai ser exatamente esse. Veja, todo será feito em forma de projeto. Eu pretendo fazer, se der for possível, lista de exercício. Quando tiver a lista de exercício, ele vai valer no máximo 2 pontos, somado com o projeto dá 10, né? E a gente vai até o final. Percebe que o nosso período termina em fevereiro, né? Nós vamos ter um descanso aí de janeiro, mas nosso período termina em fevereiro. E vocês vão ter tempo para fazer até fevereiro para entregar. Aí fechamos a nota, fechamos a nossa disciplina, ok? Mas uma coisa importante, pessoal, nós temos aí o Zap, tá? Para que vocês possam perguntar sobre a disciplina, tá? Importante, o grupo é para perguntar sobre a disciplina, tá? Pergunte se você tem dificuldade, o que você pensou no projeto, o que você encontrou, tá? Porque durante as nossas aulas vai ter um momento que eu vou ensinar para vocês, né? Mostrar para vocês algum tipo de sistema mais elaborado, mais estruturado, alguma coisa de programação. Quero comentar um pouquinho, aproveitar e comentar um pouquinho da indústria 4.0, né? A engenharia de produto, engenharia de serviço, que são, eu diria para vocês, são áreas que estão surgindo hoje e que a gente não dá valor para isso, mas a área de engenharia de serviço e a engenharia de produtos são extremamente importantes, né? Você vê, por exemplo, que a gente tem hoje, né, os projetos que estão sendo feitos, basicamente são todos via online, né? Eu tive, pra você ter ideia, você vai a alguns restaurantes, né? E o que acontece? Alguém fez um projeto para esse restaurante e não se tem mais nem o menu, é como se diz, menu, ou a carta de, já que não sei falar muito bem o menu, né? Mas a carta lá onde você vê a comida. Você clica no QR Code, verifica e já está lá. Ou seja, alguém fez um projeto puramente de serviço, tá? Então, essa vai ser a nossa avaliação. Outra coisa, com relação à nossa referência biográfica, tá? Vocês podem estudar, e nós vamos usar alguma coisa daqui do Arduino. Esse livro aqui será usado, tá? Automação, instrumentação industrial com Arduino, teoria e projeto, tá? Nós vamos falar um pouco com esse livro aqui, ó, do Max Basta, de projeto de produtos, tá? Parte dele vamos usar para que a gente possa discutir sobre as técnicas. Vamos usar mais esse outro livro aqui, ó, tá? Introdução a projeto de produtos. Vamos falar um pouco de projeto de engenharia, que é um livro básico do nosso curso. Tem aqui, inclusive, nossa referência também, curso de automação industrial, né? Controle digital e sistema dinâmico, projeto de máquinas, aplicações integradas, né? E outros que eu vou mandar para vocês, né? Além do laboratório de eletrônica, que a gente tem lá um livro do laboratório eletrônico, vamos usar alguns circuitos eletrônicos. Ok, pessoal? Muito bem, então, veja, é isso que nós vamos tratar dessa disciplina. É uma disciplina que ela envolve muita prática, né? Envolve conhecimento teórico que você vai mexer diretamente na prática. Vai ter momento que você vai encontrar dificuldade, então você precisa ajustar seu tempo. Sempre lembrando disso, você precisa ajustar seu tempo, por quê? Quando você está fazendo um projeto, normalmente a gente às vezes não consegue encontrar componente para aquele projeto. Então, se você fez um projeto, um planejamento, por exemplo, para 4 dias, você precisa pensar se realmente vai dar em 4 dias. Então, faça em 6,
para que ele aconteça em 4 dias. Por quê? Se não acontecer em 4 dias, você tem mais de 2 dias de folga. Tá? E isso quer dizer que você pode buscar componentes, pode procurar componentes. Pode acontecer, por exemplo, você está com um sistema, de repente ele queima. Então, para evitar esses problemas, planeje isso de forma que você tenha um tempo suficiente. Tanto é por isso que a nossa disciplina vai ter a parte de planejamento. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa aula. Hoje é só uma apresentação, tá? A nossa primeira aula de PMA. Na próxima aula, vamos começar a estudar então a parte de fundamentos de PMA, fundamento de projeto, começar a estudar a concepção do projeto, como é que se imaginou o projeto, quais foram os primeiros momentos, primórdios, né, da ideia de projeto. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Na nossa próxima aula a gente se encontra de novo para conversar. Ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau.